Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje, o irmão Zé Miguel e a esposa dele vai tomar ceia conosco. Eles vão continuar com a gente aqui, né? Então, hoje eles já vão tomar ceia conosco, tá? E ele e a esposa. Quem sabe daqui um pouco vem os filhos também, né, irmão Zé Miguel? Né? Deus quiser, né? Aqui tem alguns pedidos. Hoje é culto de oração, de ceia. É como culto de oração mesmo, mais rápido, né? Eu até ia pregar uma mensagem, eu avisei quinta-feira que eu ia pregar uma mensagem e depois eu resolvi não pregar, porque ela era mais longa. Então, porque hoje o tempo é mais curto. Então eu vou só anunciar aqui os pedidos aqui de oração que tem aqui, e os irmãos que sempre eu coloquei aqui os irmãos João Monlevade, né, que é todos lá, os irmãos Nova Contagem também, né, e os irmãos que sempre a gente fala aqui, irmão Daniel, irmão Geraldo Castro, irmão Sebastião. Eu creio que nós vamos dar ceia para eles. A irmã deve estar ouvindo agora. Nós vamos levar ceia para eles lá hoje também, né? E o irmão Eduardo e a irmã Diva também, nós vamos levar ceia para eles também. E o pastor Joel, essas pessoas que nós sempre estamos orando por eles, esses problemas, né? O irmão Divino está aqui. No final do culto aqui eu quero fazer uma oração. Eu quero ungir o irmão Divino hoje com óleo para a confirmação, né? O que Deus tem que fazer, o que ele já fez e o que ele tem que fazer. Eu creio que através de uma oração assim ele confirma tudo que ele tem que fazer, né? Então no final eu quero ungir o irmão Divino com óleo aqui, depois, com toda a igreja junta, né? A irmã Ana, Anunciação de Souza, pelo aniversário de 91 anos, né? A irmã Ana está ali, ó. Está andando melhor do que eu ainda, né? Olha lá. Que Deus abençoe a irmã, tá? Nós vamos... Depois, na hora aqui, quem sabe a irmã vem aqui, a gente ora até aqui também, né, pelo aniversário dela, né? E pede para continuar orando por ela. Nós vamos continuar orando, né? Nós vamos continuar. Aqui também tem mais pedido aqui. Joanax, não é isso, irmão? Joanax Afonso está internado. Nós vamos orar por ele. Maria de Fátima, a irmã Maria, né? Aquela que vem aqui, sua tia, né? Pois é, ela pede oração, está talvez com problema de pneumonia, né? Nós vamos orar. Esses pedidos estão aqui diante do altar. Como nós já sabemos que não é nós, é Deus que cura, é Ele que cura. E a nossa fé na palavra, hoje nós vamos falar muito sobre fé. Irmão Zé Neves pede oração para a doutora Luísa Andrade, por gravidez, né? Nós vamos orar também. Está aqui os pedidos aqui, e vamos nos colocar em pé, então, para a gente aproveitar o tempo. Hoje eu creio que a chuva foi bem na hora que todo mundo estava saindo. Eu creio que alguns irmãos, nem deu para ver, sabe? Que foi bem na hora dos irmãos sair de casa, a chuva começou e choveu bastante, graças a Deus, né? Que ainda está chovendo, né? Pela graça dele, né? Então nós vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 10, começando do verso 1 até o verso 10. O título é: A nossa salvação é baseada na palavra através da fé. Então, esse é o título da mensagem que nós vamos pregar, né? Se Deus quiser. Então, vamos começar no verso 1, que está escrito assim: Irmãos,
o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está vendo? Ter zelo de Deus sem entendimento é difícil, né? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, vamos orar por esses pedidos que estão aqui, Senhor. Meu Deus, está diante do altar, Senhor Deus, esses pedidos de oração, Pai. E nós estamos aqui começando este culto, Senhor, crendo na Tua presença, crendo que o Senhor está aqui para nos ajudar. Primeiramente, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor tira toda dúvida que há em nossos corações, liberta as nossas mentes, Senhor, liberta os nossos corações, Senhor. Meu Deus, e ajuda nós, Senhor, fazer aquilo que é do Teu agrado, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa compadecer do coração de cada cristão, não só aqui, Senhor, mas em todos os lugares, aonde estiver um filho do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, estender a Tua mão de graça e de poder sobre eles, Pai. Meu Deus, aqui está, meu Deus, esses pedidos de oração. O irmão Zé Neves pedindo para a doutora Luísa, Senhor. Meu Deus, pela gravidez, Pai, que o Senhor ajuda, Pai, que eu creio que é um desejo dela, Senhor, e assim que ela possa ter um filho, Senhor, com saúde, Pai. Meu Deus, também Joanax, Afonso está internado, Senhor, nós entregamos ele em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, lembrando também, Senhor Deus, do sogro do irmão Osvaldo, que está internado também, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a eles, Pai, nesta hora. Meu Deus, e ajudá-los, Pai, tirar daquele hospital, Senhor. Meu Deus, é tão difícil, Senhor, uma pessoa estar no hospital. Mas que o Senhor possa ter misericórdia deles, Senhor, e tirar eles dali, daquele lugar tão ruim, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa fazer isso, Pai. Pelo amor do Teu nome, Senhor. Também a irmã Maria de Fátima, Senhor, nós oramos por ela, para que o Senhor possa abençoar, Senhor, e dar a ela saúde. Que todo aquele problema, Senhor, que ela está sentindo, que desapareça dela imediatamente, Senhor. Nós entregamos ela em Tuas mãos, juntamente com todos esses pedidos que estão aqui, Senhor. Meu Deus, da irmã também, que está completando 91 anos, Senhor. Meu Deus, com saúde aí, Senhor, vindo à igreja sem ninguém ter que trazer, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa manter essa vida e essa saúde nessa irmã, Senhor. E muito mais o Teu Espírito na vida dela, Senhor. Meu Deus, nós pedimos por todos nós também, Senhor,
e que nós possamos ter uma ceia abençoada nesta noite, Pai, e que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, e que nós possamos entender a Tua voz e ouvir a Tua voz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós ainda vamos ler, aqui tem uns pedidos ainda, os pedidos não, tem muitas escrituras aqui, e eu quero ler mais uma ainda aqui, que está em Gálatas 3, do verso 23 a 29, para a gente começar a pregar. Gálatas 3, deixa eu... Começando no verso 23. E está escrito assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Quer dizer, essa fé, isso é Paulo falando, né? Aquela fé que havia de manifestar. Deixa eu voltar aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, eu ia começar numa mensagem, mas quando a gente lê uma escritura, a gente lembra de algo aqui. Aqui, como sempre a gente fala, aqui na Bíblia, os irmãos, eu creio, os irmãos que leem a Bíblia com entendimento, vê que tudo que Deus faz através de Cristo. Ele não perdoa ninguém fora de Cristo. Ele não salva ninguém fora de Cristo. Não é que Cristo é outra pessoa, não, sabe? É porque Cristo é Deus sendo a palavra manifestada. Então, através da palavra, Ele nos salva, sabe? Então, por isso que vocês têm que entender que tudo tem que ser através de Cristo. Como sempre a gente fala, voltando lá no Velho Testamento, por que Ele não perdoou Adão quando Adão pecou? Porque Ele ainda não tinha manifestado como Redentor. Ele disse, se você fizer tal coisa, você morre. E morreu mesmo. Mas sempre com algo nele, como eu estava com uma mensagem que eu ia pregar hoje, essa mensagem, está escrito lá, desde Gênesis, ali, que a maneira provida de Deus foi quando Adão tentou fazer uma cobertura para ele, ou trazer uma religião para ele. A primeira coisa que Deus fez foi trazer uma mensagem de uma ovelha morta. Sabe? Uma ovelha morta, quer dizer, dizendo assim, dessa maneira aqui, ó, para curar o pecado tem que alguém morrer. E ali já começou dessa maneira. Deus matou uma ovelha e vestiu Adão e Eva, tirou ele daquela cobertura que estava escondido, dizendo assim, ó, igreja não confia na igreja não, confia na minha palavra. Não fica escondido atrás de igreja não, senão vai perder tudo. Mas como eu disse aqui, eu lembrei de uma coisa aqui, nessa mensagem, na verdade, que eu vou ler ainda, Deus mantém a sua palavra, na segunda parte ali, mas eu lembrei dessa parte aqui, ó,
que eu também anotei, mas eu nem sabia se eu ia ler, mas eu vou ler agora, para a gente entender melhor sobre essa manifestação de Deus através de Cristo, para a nossa salvação. Então, aqui no 61 dessa mensagem, a personificação do cristianismo, diz assim: observe, então o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. Apropriado é o sangue de um Redentor que nos redime. E esse só Cristo pode fazer, só Ele pode fazer, que nos redime. Você se coloca numa casa de penhores através do pecado. Adão te colocou na casa de penhores. Adão, quando pecou, todos nós entramos pela casa de penhor. Ficamos penhorados. E aí o diabo aproveitou e tenta ainda até hoje manter a gente nessa coisa. Mas nós somos livres, nós estamos livres. O sangue já nos livrou. Nós não somos mais escravos do diabo. E isso é que nós temos que entender. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra. Porque às vezes a pessoa fica em casa, mas eu não vou que eu estou fraco. Então procura fortaleza. A palavra de Deus é a maior fortaleza para o homem. Ficar em casa vai resolver alguma coisa? Não. Vai ficando fraco até morre. Até morrer. Mas se vier ouvir a verdade, o corpo pode até morrer, mas a alma vai viver, sabe? Vai viver, sabe? Então isso é muito importante para a gente entender que a palavra é a única defesa que nós temos, que Deus colocou para nos defender aqui na terra. Quer dizer, a maior arma que Deus tem para defender os seus filhos é a palavra. Até Ele, quando viveu aqui na carne, Ele usou a palavra para derrotar o diabo. E nós, o que nós vamos usar? A palavra também, não é o eu sou, nós não somos nada, né? Nós temos que usar o eu sou, que é Cristo, sabe? Eu sou, aí ele falou com os judeus, antes que Abraão existisse eu sou. Então, esse eu sou é que nós precisamos dele, né? O tempo todo. Então, diz aqui, então Adão nos colocou na casa de penhores, mas Cristo chegou e Ele é o seu Redentor e você pertence a Cristo. Deus te deu a Cristo como um presente de amor por seu sacrifício. Você é trazido a Cristo através do Espírito Santo, o qual te cortejou através do sangue do Senhor Jesus e presenteou a Ele como um dom. Deus ama os seus dons e Ele não suportará vê-los destruídos. É a mesma coisa, Deus ama os seus filhos, Ele não deixa que o diabo destrói os filhos, de jeito nenhum. Aqui eu quero que os irmãos entendam essa pergunta, esses dois ministros aqui, um fazendo uma pergunta para o outro. O ministro fez uma pergunta a outro certo dia. Ora, agora, perdoe isto tem um pouquinho da minha própria doutrina, mas no tabernáculo fazemos isso. Agora, certo sujeito perguntou a outro dia, ele disse, não crê você que se um homem alguma vez se tornou filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue, remido totalmente através de Deus, através da renovação do seu coração, através da lavagem na água, através do sangue, através da palavra, e se torna um filho de Deus, você não acha que aquela pessoa poderia pecar e se afastar de Deus para um lugar onde estaria perdido? Isso foi um que fez uma pergunta. Aí o outro falou, eu vou fazer outra para você. Se você responder a minha, eu respondo a sua. Tá? Então veja aqui, esse fez essa pergunta. Agora o outro diz. E o outro ministro, sobre o qual estamos falando, sendo um estudante bíblico muito aplicado, disse, eu responderei a sua pergunta quando você responder a minha. Você acha que um homem poderia ser tão bom que ele não mentiria? Escute bem isso aqui, viu, gente?
roubaria ou faria qualquer coisa ruim, mas ele seria tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Não, claro que não. Não importa a bondade. É o sangue ou nada. Você viu aqui? Então a pergunta de um, o outro falou, eu vou fazer outra pergunta para você. Se você me responder essa, aí eu te respondo a sua. Aí, 65. Você não poderia ir ao céu sem o sangue de Jesus Cristo, não importa quão bom você seja. Isso é justiça própria. E não vamos para o céu com justiça própria. Não importa quão bom você seja, é totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade. Eu vou ler só até aqui. Ninguém vai ao céu porque é bom. Ninguém. Jesus respondeu para aquele que estava querendo entrar no céu, aquele mancebo, ele respondeu, bom médico, falando com ele ali, ele falou assim, não há ninguém bom senão Deus. Mas Deus é bom em Cristo. Fora de Cristo ele é juiz. Ele é juiz fora de Cristo. Em Cristo ele é advogado. Fora de Cristo ele é juiz. Por isso que nós encontramos, o profeta mesmo pregou isso, que até hoje, lá no céu, tem um advogado, um juiz e um promotor. Até hoje. E está aqui em Apocalipse 12. Porque Satanás ainda tem acesso. Enquanto a noiva estiver aqui, ele tem acesso lá. Sabe? Agora, vocês acham assim, não, mas a Bíblia não mente, olha. A Bíblia não mente, não, a Bíblia está pura verdade. E o profeta diz que existe o promotor sempre lá, promotor sempre promovendo algo a respeito nosso. Você crê que é um filho de Deus? Amém. Pois é, nós temos um promotor lá nos acusando, mas nós temos um advogado que nos defende. Amém. Então, o que nós devemos entender é isso. Se nós realmente aceitamos a palavra e cremos na palavra, então nós vamos respeitar a palavra de Deus e saber que nós não vamos chegar lá fora da palavra. Não importa, como eu preguei na quinta-feira aqui, não importa outro tipo de companheirismo. Primeiro é com Cristo. E depois nós podemos ter companheirismo um com o outro depois que você tiver com Cristo. Aí sim. Por isso que foi dito ali em São João 15. Quer dizer, eu e meu Pai somos um. Quer dizer, e nós também vamos ser um com Ele, mas se tiver na videira verdadeira. E todo aquele que não dá fruto será tirada, cortada e limpa para que aqueles que estão na videira dê mais fruto. Aí nota o seguinte, nós notamos o seguinte, não importa, desde aqui até o último banco. Nós podemos ser um tropeço para alguém ou para a igreja toda. Uma pessoa, às vezes, pode ser um tropeço. Sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. Tem mensagem que prova isso. Que o inimigo pode fazer isso até através de uma pessoa, um crente, entrar e fazer um dano. Quer dizer, mesmo, porque é isso que nós temos que entender. Nós temos que seguir a palavra ao pé da letra. Sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com os irmãos até a respeito disso. A noiva, ela tem que crer em cada pedacinho da palavra. Ela não pode, não existe ninguém que vai para o céu que não crê em toda a palavra. Todo mundo que vai para o céu, na noiva, vai crer em cada pedacinho da palavra. Não vai ter dúvida nenhuma. E nem, principalmente nós que pregamos, não podemos pregar parte da palavra. Nós temos que pregar toda a palavra. Toda a palavra. Então, por isso que nós temos as mensagens, como essa mensagem que eu ia pregar, eu deixei para domingo, se Deus quiser, porque tem muitas referências da Bíblia, da mensagem, então é um
um longo período para a gente pregar, para a gente entender mais a respeito do que eu estou falando aqui. Mas vamos aqui então, vamos começar por aqui. Eu quero ler, Deus mantém a sua palavra, isso é um título de uma mensagem. Deus mantém a sua palavra, segunda parte, a partir do parágrafo 8. Eu quero ler, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Como é que está escrito aqui, é essas partes que o pregador tem que ler. Porque às vezes o pregador não lê essas partes porque é para livrar eles. Não, mas nós temos que ler essa parte porque nós somos responsáveis por quem está da frente de nós, da frente do púlpito. Então veja aqui, parágrafo 8. Toda palavra de Deus tem que ser cumprida, cada palavra. Cada palavra. Então, essa é a razão que eu gosto de fazer com que as pessoas pelas quais eu sei que eu vou ter que responder no dia do juízo, se baseie não em cima de alguns dos meus próprios pensamentos ou com base na minha própria doutrina. Eu quero que as suas experiências de alma e tudo seja baseado na palavra de Deus. Assim isto permanecerá. Quer dizer, uma experiência, um tem uma doutrina ali, mas o profeta diz que se você encontrar um osso, joga fora. Eleito não encontra osso na palavra. Quem encontra osso é não eleito. E aquilo era pregado para a igreja mista. A mensagem é para eleito. O eleito não vai encontrar osso. Ele vai comer toda a comida. Toda a comida. Então vamos lá. Então deixa aqui, que tudo seja baseado na palavra de Deus, e assim isso permanecerá. Porque eu sei que naquele grande dia teremos que responder por tudo. Chega, deu uma arrepiada aqui em mim, sabe? Parece que chega a fazer isso assim com a gente, ó. Tem que responder por tudo. E muitas vezes nas reuniões, à medida que eu vou pregando, e especialmente nesses dias, descobrimos que cada um tem uma pequena experiência sobre a qual temos como referir ou reivindicar, baseados nessa experiência que somos salvos. Quer dizer, as pessoas pensam, né? Mas nós não somos salvos pelas experiências, nem pelo jejum, nem pela oração. Há uma maneira de ser salvos, que é a fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a única maneira que nós podemos ser salvos. E então, nisto, no dia em que estamos vivendo agora, na grande era emocional que estamos vivendo, eu sinto que em alguns aspectos, certamente há pessoas no mundo que iriam acreditar no que eu disse a verdade. Viu o quê? Algumas pessoas iriam acreditar que a mensagem que estava sendo pregada é a verdade. Algumas. Isso seria poucas pessoas. Depois que o Senhor tem vindicado tanto do qual não sou digno, mas em sua graça Ele nos deu a vindicação de que eu disse a verdade. Porque eu fiquei com a palavra sem prejuízo para ninguém, com amor para com todos. Então, até o 10, eu quero ir aqui até o 10 aqui, eu anotei. É isso mesmo, né? Até o 10. Agora a Bíblia diz que o vigia que fica na torre, se ele vê que vem o inimigo e falha em avisar as pessoas, Deus requererá o sangue de suas mãos. Você viu aqui? Agora, às vezes vocês não sabem o que é inimigo, nesse sentido.
É igual o mundo aí, às vezes o mundo acha que o diabo é chifrudo, que é isso, vem assim, não. O diabo não é chifrudo. O diabo é um ser com gravata, paletó, num púlpito pregando. O diabo é assim. Então nós que pregamos tem que conhecer a estratégia do inimigo e defender esta palavra. Aqui, ó. Porque às vezes alguém falou, mas não levantei a Bíblia, porque esta mensagem aqui é a revelação desta Bíblia, tá? É a revelação. E hoje essa revelação é para nós, como foi nos dias de Noé. A única maneira de entrar na arca era a mensagem de Noé sendo pregada. E hoje a única maneira de você ser transformado é ouvir essa mensagem como ela é. E mais nada. Então vamos lá. Então Deus requererá o sangue das suas mãos, mas se Ele os avisa, quer dizer, se nós avisamos, né? E eles falham em prestar atenção, então o sangue deles estará em suas próprias mãos. E eu gostaria de dizer no fim do meu caminho, quando um dia você pegar um jornal e ler que eu já faleci, ou do jeito que você saberá, eu gostaria de dizer, ao deixar esta vida, eu não tenho me esquivado, mas vos anunciei todo o conselho de Deus. Portanto, ficando com a palavra, então eu sei que eu estou certo, mas se eu sair da palavra, então eu estou errado. Você está vendo aqui? Então o que nós temos que fazer? A mesma coisa. Pois se a mensagem agora é nós que temos que expressar a mensagem. Deus veio e revelou para o mensageiro revelou para nós, e nós estamos aqui, pois se existe, está escrito lá em Efésios, que os 5 ministérios é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Mas como vai haver perfeição se um prega uma coisa e o outro prega outra? E aí nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que entender, como se fossem as eras, passaram as eras. Deus manifestando de certas maneiras, de certos dons, como o profeta diz. Mas hoje já não é mais dons, hoje é o doador dos dons que está aqui. Isso é como nós podemos dizer assim, como sempre a gente fala aqui, ó, nós temos que apresentar para vocês o próprio Cristo. E Cristo é a revelação hoje da palavra. É Ele mesmo na terra. E é Ele mesmo que vai nos levar daqui para a glória. É Ele mesmo que nos transforma. É Ele mesmo que traz toda a palavra. Porque Ele é a própria palavra. E a própria palavra hoje, chamada Filho do Homem, é o alimento da noiva. Foi pregada uma mensagem assim. O alimento provido, mais ou menos nessas palavras. Eu sei que na hora certa, Deus envia o alimento. Então, esse alimento está aqui. Para que esse alimento? Para manter a noiva viva. Para ela não morrer. E quem alimenta, está escrito na própria mensagem. Vocês não estão alimentando de um homem, vocês estão alimentando do infalível corpo da palavra do Filho do Homem. Então aqui está o infalível corpo do Filho do Homem, não o corpo da noiva, mas o infalível corpo do Filho do Homem. Nós estamos alimentando, não é da noiva, nós estamos alimentando dele. Ele é a cabeça da igreja. Não podemos confundir uma coisa, porque ele está falando corpo, a noiva é o corpo de Cristo. Mas ele está falando do corpo da palavra do Filho do Homem. Vocês estão alimentando desse corpo, que é a palavra revelada da hora. Então nós estamos comendo essa palavra. Nós somos águias. E estamos alimentando do verdadeiro alimento.
que é a palavra da hora. Não a palavra de ontem, nem a palavra de amanhã, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós sabemos do dia de hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. E nós estamos ouvindo hoje. Hoje. Amanhã nós não podemos estar mais aqui. Ninguém sabe. Podemos estar longe daqui, né? Mas, por enquanto, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Estamos aqui no parágrafo 48 da mensagem também, Deus mantém a sua palavra, na parte 1. Está escrito assim, parágrafo 42. Essa estrada que estamos viajando, nós não estamos viajando, na coluna de fogo não está nos guiando para o milênio? É uma viagem, mas é a coluna de fogo que está nos guiando. Agora, pense bem, o que a coluna de fogo revelou para nós? A mensagem. Porque a coluna de fogo é Deus. E essa coluna de fogo é o anjo forte. Esse anjo forte apareceu só para o mensageiro, ninguém viu ele. Mas o mensageiro viu ele. E ele, o anjo forte, falou com ele: faça com que o povo creia em ti. Pronto. Está vendo? Foi o anjo forte que falou: faça com que o povo creia em ti. Em outras palavras, você que vai trazer a minha palavra para eles. Sabe? Ele é o canal pelo qual eu vou usar. Então, aqui está o caminho. A palavra é exatamente, a coluna de fogo está nos guiando para o milênio exatamente por aqui. Você vai alimentando, e lendo, e você vai só chegando mais perto. Vai chegando mais perto. Nós não sabemos a que distância. Ele sabe. Nós não sabemos. Podemos pensar assim, é 10 anos, mas para Deus pode ser um segundo. Que nós vamos chegar o último passo para atravessar dessa vida para outra. Porque, na verdade, nós estamos caminhando, quando chegar naquela encruzilhada ali, passa para o outro lado quem estiver caminhando na palavra. Quem não tiver, é recuado. Então, vamos lá. Essa estrada que estamos viajando é uma estrada de sentido único. Você não volta nela. Ou você vai com Deus, ou você vai para os extremos. Está vendo? Ou você passa para a direita, ou segue com Deus, ou você passa para a direita ou para a esquerda ou para a direita. Mas se você manter nessa palavra, você vai no centro do caminho. E o centro do caminho, de um asfalto, você vê, toda sujeira vai para a direita e a esquerda, mas o centro do caminho é limpo. E todo mundo já sabe da Escritura, né? Os caminhantes, ninguém, até um louco não vai errar, tá? Mas o imundo não passará por ele. Então vamos lá mais, então. Onde Deus vai, então ele disse aqui, você não volta, ou você vai para os extremos, ou de um lado ou para o outro. E a única maneira que você pode fazê-lo, irmão, nós não precisamos de toda essa coisa formal que temos hoje, nós também não precisamos de todo esse fanatismo que temos hoje. Há há muito do real e genuíno Espírito Santo, e os céus estão carregados com isso, e não há necessidade de termos um substituto. E tentar chegar ao céu baseado em alguma sensação, quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso. Qual é a utilidade de aceitar um substituto? Nem juntar-se a uma igreja e colocar seu nome no livro, ou ir até ali e entrar em algum tipo de coisa que você vai ter que saltar para cima e para baixo, correr, olhe,
ou correr óleo nas suas mãos, ou na face sangrenta, ou algo, quando essa coisa veio do inferno. Não está na palavra de Deus. Se você crê que eu sou um profeta de Deus, receba a minha palavra e fique longe de tais coisas. Viu aqui? Então esses são os ensinamentos de Deus. Por isso que às vezes as pessoas ficam tirando, inventando coisinha, porque essas coisas aqui diminuem o resultado daqui da terra. Pregar essas verdades como ela diminui grupo, sabe? Diminui. Só não diminui nada do céu. Quem vai para o céu vai chegar lá. No céu, porque às vezes a gente tenta, mas tem... Não, irmão, no céu já tem um tanto certo para chegar lá. E não vai faltar nenhum. E todos que vão para o céu vão ouvir a verdade. Todos. Então ninguém vai chegar lá empurrado, não. Ninguém vai chegar empurrado. Todo mundo vai chegar com... Mesmo que... É claro que lá do outro lado ninguém vai ter cicatriz, de jeito nenhum. Ninguém vai ter cicatriz. A cicatriz é aqui. Mas do outro lado, ninguém vai ter cicatriz. Ninguém. As pessoas, a gente tem que entender, eu sempre converso com minha esposa, a gente senta assim e vai conversar, lembrando de uma coisa, nunca houve no mundo, 6.000 anos, nunca houve no mundo onde houve grupos grandes e nem facilidade para cristão. Nunca houve. Todo o tempo que cristão manifestou nesse mundo foi perseguido. Nunca houve, porque esse mundo Adão, tanto que o primeiro nascido de mulher aqui já era do diabo, já era um perseguidor, já matou seu irmão, foi o primeiro a nascer nesse mundo, já provando que esse mundo, quem começou primeiro nele, é claro, alguém pode falar, mas é Adão. Adão Adão não veio através de mulher. O primeiro nascido de mulher foi Caim. E Caim já era um mau caráter, que matou o seu irmão. Então ele foi o primeiro que nasceu nesse mundo. Então desde o primeiro que nasceu nesse mundo, aí nós entramos. Por isso que Jesus condenou a carne. Carne e sangue não herdam o reino do céu. A carne para nada presta, o Espírito é que vivifica. Então não adianta ficar alisando, como hoje. Às vezes, hoje a beleza está em todos os lugares. Às vezes é o seguinte, a pessoa tenta... gente, a melhor beleza de uma moça ou de uma mulher, até os chamados homem, hoje está com essas histórias, né? Mas a beleza de uma mulher é ela andar sem pintura, sem nada. Sabe? Eu creio que as irmãs que ainda vai casar, eu creio que devia fazer isso. Quando for casar, não passa nada no seu corpo. Prova que você é uma noiva de Cristo também. É isso que tem que ser feito. Não reboca não. Esse negócio de rebocar é só para Jezabel. Jezabel foi a primeira também que rebocou. E Deus fez os cães lamber o sangue dela. Tá? Então a gente tem que entender isso e a gente tem que pregar. Tem que pregar. Nós vamos sair daqui livre de sujeira. Nenhuma rebocada vai entrar no rabo. Nenhuma. E nenhum rebocado. Porque tem homem também que reboca também. Faz as palhaçadas, tudo. Mas ninguém rebocado vai chegar lá. Vai chegar só pessoas normais. E a pessoa normal só filho de Deus é normal. Para dizer, irmão, quem não é de Deus não está mais normal. O mundo não está normal.
Quem é normal são aqueles que eles acham que é louco. E por isso Deus falou, eu vou salvar o povo pela loucura da salvação, que eles não vão entender nada. E Deus fez isso. Na era das trevas Ele salvou milhares pela loucura da pregação. A pregação era, se o leão te comer, ou se você ir para a chapa quente, isso, era uma loucura, não era? Mas imediatamente chegava no céu. Para o mundo era uma loucura, mas para Deus, Ele estava glorificando, vendo aqui, meus filhos é obediente a mim. E nós devemos, e hoje o profeta diz, engano não é mais leão comendo, não. O engano hoje é mais perigoso, o engano está dentro da estrutura da igreja. Então vamos mais um pouquinho aqui, que essa aqui, deixa eu ir em outra mensagem aqui agora, para a gente, já está perto de terminar, vamos aqui agora. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então vamos aqui. Eu estou lendo, eu podia estar pregando assim, bem, mas eu gosto de ler assim, só para os irmãos verem que eu sempre baseio na palavra de Deus, leio para os irmãos verem assim, não, ele realmente está lendo o que Deus deixou. Sabe? Então vamos aqui. Escute bem aqui. Agora ele vai entrar, não diretamente, mas ele vai entrar no capítulo 10 que nós lemos. Capítulo 10 de Romanos. Vamos aqui. 35 dessa mensagem, a fé vem pelo ouvir. Está escrito assim. Então, no capítulo 10 aqui, que é onde nós lemos, o encontramos agora classificando a fé. Agora, a fé é robusta. Que coisa! Como eu gosto de pensar em fé. Esperança, fé e caridade, essas três coisas. E esperança, que coisa linda é a esperança. Pequena e tímida esperança, amável e dócil como ela é. Ainda assim, ela é a maior inimiga que a fé tem. Pensou? Está vendo? É isso que é o problema, que Satanás aproveita essa parte aqui. Não, espera um pouco, você está doente, não vai não. Não vai na igreja hoje não. Tá? Mas tem aquela esperança, mas se eu for eu vou ouvir, mas não vai hoje não. Aí fica esperando. Satanás aproveita a esperança e deixa a pessoa. Mas se a pessoa usar a fé, aí pronto, a fé está na frente. A fé está na frente. Então vamos lá. Então disse aqui, vamos continuar. Ela ainda assim, ela é a maior inimiga que a fé tem. Isso é certo. A maior inimiga da fé é a esperança, porque a pessoa se torna tão esperançosa a ponto de se afastar da fé. Agora, a esperança concordará com... Escute bem isso aqui, A esperança concorda com tudo. Concorda com a mensagem, concorda com a Bíblia, concorda com tudo. Está vendo? Está vendo como que o diabo pega a pessoa? É nisso aí. Mas se eu não ir lá, eu creio na Bíblia, eu creio na mensagem. Está vendo? Mas às vezes é o ir lá que era a fé te levando. Mas ao ficar, é a esperança que trabalhou na vida. E a esperança Satanás aproveita dela. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Porque a pessoa se torna tão esperançosa a ponto de se afastar da fé. Agora a esperança concordará com a Bíblia. A esperança diz, é verdade. A esperança diz, eu creio em cada parte dela. Eu creio que essa é a palavra de Deus. E eu creio que Deus cumprirá a sua promessa.
A esperança crê em tudo isso. Mas a esperança então diz: agora eu creio que Deus me curará, mas olhe minha condição. Está vendo? Aí a fé já foi embora. A esperança diz: eu creio que Deus vai me curar, mas olha a minha condição. É igual eu falei daquela mulher, 2 mulheres com muleta, uma, Deus, não era o William Branham que estava falando aqui, era Deus falando com aquela mulher. Vai lá, pega a sua muleta que você está andando, vai lá e joga ela lá naquele buraco lá fora. Mas ela disse: mas tem tanto tempo que eu ando com ela. Ele falou: então pode continuar andando com ela. E ela continuou. Mas veio uma outra que nem estava aguentando levantar. O William Branham disse: olha, vai e joga a sua muleta lá. Nem estava aguentando, alguém levou ela para jogar a muleta. Ela foi lá e jogou e voltou andando. Você está vendo a diferença? Aí está a diferença. Porque a fé está na frente da esperança. Mas aqui não, a esperança, porque são coisas que trabalham praticamente juntas, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho, já estou quase terminando, tá? Vamos lá. Então disse assim: então a esperança crê em tudo isso, mas a esperança então diz: agora eu creio que Deus me curará, mas olhe a minha condição. Agora a fé não olha para isso, a fé vem e diz: eu não me importo com as minhas condições, Deus disse que assim, Deus disse assim e isso é meu. Vê, a fé é forte. Como eu disse uma vez, a fé tem cabelo no peito. Quando ela se levanta e mostra os seus grandes músculos, tudo mais desvanece. Voa para longe. Quando a fé realmente toma controle, nada mais permanece. Estou lhes dizendo, fé. Mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo uma fé robusta e sem amor, você arruina sua influência diante das pessoas. Se você não tem amor misturado com fé, você vê pessoas muito robustas, o que diríamos, desculpe-me a expressão, uma fé de bulldog, que agarra firme, mas é tão rude com isso, tá vendo? Quer dizer, tem que ter tudo, mas a fé tem que estar na frente. Tem que ter esperança, fé, caridade. Mas a fé é que está. Pela fé, os mundos foram criados. Pela fé, quer dizer, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Você está vendo? Então, se esse é o maior dom que Deus nos deu para vencer o diabo. E Deus usou para criar o mundo, Ele próprio. Está escrito aqui no livro de Hebreus capítulo 11. Os mundos foram, pela fé, os mundos foram criados. Pela fé. Deus falou a palavra e o mundo foi criado. Está vendo? Quer dizer, Deus criou Ele próprio criando o mundo pela fé. Aí o profeta diz numa mensagem: veja essa terra que nós estamos nela aqui. Está seguro em quê? Em nada, na palavra de Deus. Nada. Foi entre águas e águas. É seguro em quê? Na palavra. Deus falou a palavra e está aí existindo. Está vendo? Então, é a mesma coisa. Então, se nós temos essa fé, uma fé robusta mesmo, fé mesmo,
o nosso corpo vai ser transformado. Porque nós temos que ter essa fé em nós. Como talvez no domingo, quem sabe, nós vamos falar a respeito de mais ou menos nesse ponto, porque isso veio para nós, foi exatamente como o profeta estava mostrando, são 3 tronos. Primeiro, Deus estava no trono lá, depois o segundo trono foi Cristo, e o terceiro trono é o nosso coração. E disse, esse terceiro trono começou no Pentecostes para cá. Quer dizer, depois que Cristo estava aqui na terra, que liberou a vida dele para nós, então o trono dele agora é o nosso coração. Porque foi liberado através do sangue. Antes, até as manifestações de Deus era sobre nós, agora é Deus em nós. Quando Jesus estava na terra, é Deus conosco, porque ele estava andando, o Espírito estava andando num só ser. Mas depois que foi liberado por aquele ser, que é Jesus, que era o próprio Deus, a vida de Deus foi liberada para todo filho. E aí o nosso coração se tornou um trono para Deus morar. Então, nós não podemos pensar os nossos pensamentos, nós temos que pensar os pensamentos de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo em nós. E é isso. Se nós temos a mente de Cristo, quando estiver chegando o momento, como Cristo, quando ele estava para ir para a cruz, que estava chegando a hora, ele descobriu que estava chegando a hora. Quando o rapto estiver quase na hora, algo dentro de nós vai nos mostrar. Mesmo que não mostre para eu falar, mas algo dentro vai dizer assim, olha, você está devendo alguma coisa, vai lá, acerta. Você não pode sair daqui devendo. É isso que nós temos que entender. Deus está em nós, é para isso. É para fazer uma faxina. Como foi pregado uma mensagem que eu até preguei, mas não falei muito sobre a respeito dela. Quer dizer, ali está uma porta. Deus abriu uma porta para nós. Quando nós entramos naquela porta para encontrar a outra porta, que é Jesus. Só que na mensagem diz assim, mas às vezes Jesus chega nessa porta aqui, nessa casa aqui, você dá a entrada, só deixa ele na sala, você não deixa ele vasculhar toda a casa. E ele quer vasculhar tudo, você tem que dar direito a ele, Senhor, pode entrar na minha casa, aonde tiver errado, o Senhor entra e conserta para mim. É isso que nós temos que entender. A mensagem veio nos mostrar isso. Entra, se tiver uma junta que está com um defeito, um problema, nisso estou falando no sentido espiritual, entra, Senhor. Eu dou direito ao Senhor a vasculhar toda a minha casa. Tá? Tira tudo que não presta, porque eu quero ir no rapto. Então deixa eu continuar aqui, só faltam um pedacinho aqui, 37 agora. Então você vê, quando você faz isto, não tem bondade aqui para movê-la, quer dizer, sobre aquilo que nós lemos ali, né? Uma pessoa, quer dizer, a pessoa tem que ter essas 3 coisas, né? Então o que precisamos? Precisamos esperança, fé e caridade. Não é isso, certo? Esperança, fé e caridade juntas. Deus, ajuda a nossa igreja a ter isto assim, as pessoas a terem essa combinação. Agora vamos aqui no 38. Mas se você depender apenas da esperança, você impedirá a fé. Agora a esperança busca algo bem distante. Está vendo? Mesmo que seja uma coisa boa, mas se você usar ela, você vai sempre jogar para frente. Eu espero que isso vai acontecer. Eu espero, irmão, é igualzinho a manifestação hoje para o rapto. O trabalho de Deus. As pessoas ficam sempre, ele vai vir. Não, para isso ele já veio. Está
Está escrito na mensagem. Ele já veio e está aqui no nosso meio. O Filho do Homem já está aqui há anos, desde anos atrás, está aqui no nosso meio. Você não está alegre por ver o Filho do Homem no nosso meio? Não está escrito assim? Você está vendo a diferença? Agora, a esperança sempre, ele vai vir. Eu sei que ele vai vir, mas a esta outra vinda, você não dá tempo nem piscar. Aquela outra vinda é diferente do que ele estava falando. Assim será na vinda do Filho do Homem, é outra coisa. Se passar por alto essa, nem vai, pode ter quantos piscar de olhos, não vai resolver nada. Piscar de olhos é para quem está atento a esta vinda. Aí é que vai resolver. O resto é perder tempo. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Sempre eu gosto de perguntar, né? Então vamos lá. Mas a fé, aí, só esse parágrafo que eu vou parar. Mas a fé afirma o agora. Agora mesmo, vê? Quer dizer, a esperança vê aquilo bem distante. Mas a fé afirma agora mesmo, vê? A fé diz, Deus falou isso, Deus falou e isso é meu. Isso resolve, vê? Não importa se ainda estou aleijado, se ainda estou cego, se ainda estou doente, isso não tem nada a ver. Eu creio de qualquer forma. Isto me pertence agora. Deus disse assim e está resolvido, vê? Isso é fé. Mas a esperança diz, Deus disse isso e eu estou esperando para obtê-lo algum dia. Vê? Estou esperando algum dia. E enquanto Satanás puder fazer você deixar para outro dia, isso é tudo que ele quer. Isso é certo. Você nunca obterá. Creia que você obtém agora. É sua propriedade pessoal. Você viu como que Satanás aproveita de tudo? Ele aproveita de tudo. Ele aproveita a pessoa, às vezes, é sincera naquilo e tudo mais, e Satanás, às vezes, aproveita, como ele aproveitou de Eva. Ele aproveitou de Eva assim, ó. Falou assim, não. Quer dizer, quando Deus fala uma coisa, não adianta duvidar. Deus falou que ia morrer mesmo. Mas Satanás chegou e falou, não, que é isso? E outra, quem sabe falou assim, vocês é o primeiro casal que está na terra, Deus vai condenar vocês? Mas Deus falou que ia condenar, condenou. Você é o primeiro casal que está aqui, Deus não vai fazer isso não, Deus é tão bom, é claro que Deus é bom. Mas Deus é juiz também. E Deus não passa por cima da sua palavra. O que Deus fala, Ele cumpre. É isso que nós temos que entender. Está vindo juízo aí. O juízo praticamente depende, tanto a salvação depende da mensagem, quanto o juízo depende da mensagem também. A mensagem foi pregada como juiz, para cumprir Malaquias 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Está aí, aqui, ó. Mas para o resto não ficará nem raiz e nem ramo. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura para a ceia.